Muito bom dia, meus amigos, muito bom dia, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs que estão sempre sintonizando conosco aqui no Instagram do Espiritismo 24 horas, acompanhando aos sábados e aos domingos às 10 horas da manhã este estudo da obra Sinal Verde, psicografia Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de André Luiz. Bom dia para o Arley, nosso irmão muito querido. Bom dia para a Luciene. Bom dia para a Ingrid. Bom dia para a Natcherly Barros, não sei se é assim que pronuncia seu nome. Amigos muito queridos que estavam um pouco sumidos, a Thalita, o André, a Lari, muito bom dia, muito bem-vindos. A Sandra Batista, a Sabrina Mendes, a Renata, a todos que estão conectando os seus corações e os seus espíritos conosco. Vamos saudar aqui o amigo Azraelzito do Chile, seja muito bem-vindo. Meu amigo Luciene, seja muito bem-vinda. A Gica Legari, é uma alegria ter todos vocês aqui. A Bianca, lá de Guarda do Embaú, seja muito bem-vinda, Bianca. A Conceição, nossa amiga aqui de Patos de Minas, companheira de atividades do Centro Espírita Francisco de Assis, uma alma nobre, seja muito bem-vinda, minha irmã. A companheira Linda, lá de Ipatinga, Silvana Melo, Eduardo Borne de nos dando aqui, falando feliz São Cosme e Damião. Meus amigos João Batista, a Silvana de Olinda, lá de Pernambuco. É uma alegria, é uma alegria. Vamos todos nos aproximando, sentando confortavelmente nas nossas cadeiras. O Celso, lá de Chapecó, Santa Catarina. Que maravilha poder falar aqui do interior de Minas Gerais para todo o Brasil, para todo o mundo. Que as nossas vozes, que a nossa mensagem seja ouvida como uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, que leve amor até os corações de vocês. Bom, veja bem, Luciene, São Mateus e Espírito Santo. Qual que é a nossa proposta de estudo? A nossa proposta de estudo é fazer leituras e comentários dos capítulos da obra Sinal Verde de André Luiz. Nós percebemos nos estudos anteriores que André Luiz vem conversando muito conosco sobre a questão da convivência na visitação, quando visitar, quando se hospedar, como se hospedar. E hoje André Luiz, ele especificará ainda mais essa matéria, abordando conosco, tratando conosco a questão da visitação aos enfermos, da visitação aos doentes, como proceder, como agir quando nós vamos levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, carinho e afeto àqueles que estão momentaneamente adoentados fisicamente. O capítulo é o de número 47. Lele Regis, minha querida amiga Alessandra, também aqui de Patos de Minas, seja muito bem-vinda. Bom, capítulo 47, visitação aos doentes. Como é natural, como é costumeiro, fazemos a leitura de todo o capítulo e depois voltamos ponto a ponto, contando com a participação, contando com o auxílio de todos através das mensagens. Maria Moreira Rasta, seja muito bem-vinda, está sempre conosco por aqui. Visitação a doentes. Começará André Luiz. A visita ao doente pede tato e compreensão. Abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitida à presença dele, com exceção dos casos em que seja ele quem tome a iniciativa. Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente, não insistirá nisso, aceitando tacitamente os motivos imanifestos que lhe obstam semelhante contato. Toda conversa ao pé de um doente exigirá controle e seleção. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. Um cartão fraterno ou algumas flores, substituindo a presença na hipótese de visitação repetida em tratamentos prolongados, constituem mananciais de vibrações construtivas. Conquanto a oração seja bênção providencial em todas as ocasiões, o tipo de assistência médica em favor deste ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento. Nunca usar voz muito alta em hospital ou em quarto de enfermo.
Por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe impor vaticínios acerca da morte, porquanto ninguém, na terra, possui recursos para medir a resistência de alguém, e para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus, na vida maior, através de espíritos benevolentes e sábios, que dosam a verdade em amor, em benefício dos irmãos que se transferem de plano. Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. Pois bem, iniciará André Luiz as suas reflexões dizendo: a visita ao doente pede tato e compreensão. Então, quando formos visitar a um enfermo, essas serão as nossas balizas, serão os fundamentos, os alicerces da visita, tato e compreensão. E por que é importante? Quantas pessoas não se desesperam ao visitar um doente? E natural que isso aconteça, principalmente quando são amigos muito próximos, familiares, pessoas que muito amamos. Chegamos, nos deparamos com aquela situação muito triste e já queremos logo chorar, nos desesperar, começar ali os questionamentos: por que Deus está fazendo isso conosco, com a nossa família, com esse amigo que é tão bom, que é tão querido? Tato e compreensão. É por isso que, ao irmos visitar um doente, um enfermo, a preparação deve ser anterior à visita. Nós precisamos de um momento de meditação, nós precisamos de um momento de prece, nós precisamos preparar-nos para essa visita, para não chegar e deixar que as nossas emoções, que o nosso quadro vibratório venha a piorar uma situação que já é bastante complicada. Imagine você chegando à cama de um enfermo grave. E aí você se desespera. Por que, meu Deus, não leve, não leve? O quadro mental desse enfermo, que já está profundamente fragilizado, se ele não estiver devidamente preparado, o ficará ainda mais. É portanto que a visitação aos enfermos deve estar alicerçada, deve estar edificada no tato e na compreensão, com preparação anterior, com meditação, com prece. Você deve levar, por mais complicada que seja a situação com a qual nos iremos deparar, você deve levar ali alento, conforto, força, segurança, tato e compreensão quando visitarmos os enfermos, quando visitarmos aqueles que estão doentes. Segundo o ensino de André Luiz, abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitida à presença dele, com exceção dos casos em que seja ele quem tome a iniciativa. E por que essa recomendação de André Luiz? É uma questão sanitária, uma questão de higiene. O acamado, o que está enfermo, está com a sua saúde fragilizada. Você dando a mão a ele sem isso ser solicitado, você pode ali levar um quadro que irá agravar aquela situação. A uma pessoa já doente, você pode estar levando outras enfermidades. E você também, para se precaver em questões sanitárias, você também precisa tomar os seus próprios cuidados. Então, se a pessoa, se o enfermo, se o doente não estender-lhe a mão, abster-se de estender também a mão. Nós precisamos desses cuidados. São cuidados que muitas vezes nós nos esquecemos para preservar a saúde do enfermo, já debilitada, já fragilizada, e também para preservar o nosso próprio quadro físico. Veja bem, vamos dizer, isso é falta de caridade. Nós só cumprimentamos os outros através do toque físico? A nossa energia não cumprimenta a energia dos outros? Para mim, a maior forma de cumprimento é aquela energia revitalizadora que estamos trocando.
E se o momento recomenda que evitemos o contato físico para a segurança do outro e para a nossa própria segurança, isso não quer dizer falta de caridade. Isso quer dizer saber obedecer aos preceitos de cuidado e de carinho. Tenhamos isso em mente. Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente, não insistirá nisso, aceitando tacitamente os motivos e manifestos que lhe obstam semelhante contato. Ou seja, se nós não somos espontaneamente convidados a visitar aquele enfermo, por que a curiosidade? Há motivos que não permitam talvez a visitação, que não permitam talvez aquele encontro. E nós precisamos respeitar tacitamente, sem questionar, quais sejam esses motivos, mesmo que eles estejam não manifestados. Nós estamos unidos por pensamento. Mesmo não podendo visitar ao enfermo, nós podemos elevar o pensamento até ele, dedicando o nosso carinho, o nosso afeto e as melhores energias de recuperação, de conforto e de amparo. Tudo isso é extremamente importante. Prestemos atenção. Toda conversa ao pé de um doente, ao pé de um enfermo, exigirá controle e seleção. E analisemos aqui também em conjunto o próximo item. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. Se estamos na presença daquele enfermo, tem muitas pessoas que são arautos do desespero. A situação já está profundamente complicada e aquelas pessoas transformam-se em arautos do desespero. Chegam para o enfermo e falam: nossa, mas essa doença é brava mesmo, hein? Eu tive 5 amigos que desencarnaram disso. Você está demorando muito, você é muito forte. Meu Deus, que alento é esse que eu estou levando àquela pessoa? Por que eu estou levando aquela conversação? A palavra deve ser uma palavra elevada. Eu, recentemente, despedi-me de um grande amigo. Ele parte mais cedo que todos nós, vítima de um câncer no estômago. E a última vez que eu visitei, nós tínhamos a mesma idade enquanto ele estava encarnado, e a última vez que eu visitei, um homem de 80 quilos estava pesando 48, 50. E aí, quando acabou a visita, eu estava indo embora, ele morava em outra cidade, eu fui visitá-lo. Quando acabou a visita, eu estava indo embora, ele espírita, assim como eu, já ali percebíamos que o processo estava encerrando-se, estávamos muito próximos da desencarnação desse amigo, não havia como negar, mas durante toda a visita, a equipe médica já tinha o levado até a casa, já para aquele acompanhamento final dos parentes, dos familiares, naquela questão humanizada, o hospital não mais adiantava, mas durante toda a visita nós não conversamos sobre a doença. Durante toda a visita nós fizemos o que nós mais gostávamos. Dentro das suas capacidades, nós assistimos série, nós jogamos videogame, dentro do que ele podia fazer. E quando ele se despediu de mim, ele virou para mim e disse o seguinte: me lembro como se fosse hoje. Muitos dos meus amigos que me visitaram saíram daqui profundamente desconsolados, dizendo que estavam com pena da minha pessoa. E aí ele me pergunta: o que você está sentindo agora? E por mais que eu estivesse profundamente destruído, porque era um grande amigo de infância, nós estávamos ali, foi a nossa última conversa enquanto ele estava encarnado, 1 mês depois ele desencarnou, as amarras da vida material desprenderam-se. Por mais que eu estivesse profundamente despedido, eu disse a ele: não, por que eu vou ficar com pena de você? Você não caiu no azeite? Que é uma expressão que a minha avó utiliza. E ali nós rimos, nós nos divertimos com isso. Falei: não, meu amigo, nós temos a consciência que temos as provações dessa vida, bola para frente. Estávamos nos despedindo. Mas imagine, na minha opinião, e foi um comportamento meu, claro, cada um tem um comportamento, eu estou trazendo aqui uma situação que eu vivenciei e como eu me comportei.
E aí ele me diz isso, e ali nós já estávamos conscientes que era o último momento, que enquanto encarnados nós estávamos nos encontrando. Depois tive a alegria de reencontrá-lo em sonhos, tive a alegria de dialogar com ele em outras oportunidades, em outros momentos, mas enquanto encarnado, ali foi o nosso último encontro. E aí ele me pergunta: o que você está sentindo? E eu digo a ele: eu não estou, não, você não caiu no azeite. Bola para frente. A situação é difícil, a situação é complicada, mas bola para frente. Porque imagina, ele pergunta para mim: o que você está sentindo? Já percebíamos que não, enquanto encarnados, não havia mais o que ser feito. A medicina dos homens não podia fazer mais nada. O câncer já havia se espalhado, já estava em metástase. Ele já estava em casa para se despedir dos familiares e amigos, na medicina humanizada, já pesando 48 quilos. E aí ele me faz essa pergunta, eu começo a chorar na frente dele, a desesperar. Por que com você, um trabalhador espírita, a pessoa mais inteligente que eu já conheci, por que isso está acontecendo com você? Aí o quadro vibratório da casa, dos pais, de toda a família, que já estava profundamente complicado, profundamente triste, imagina como iria ficar. Então nós temos que ter seleção, tato, compreensão, seleção no que nós vamos falar, nas energias que nós vamos transmitir. O momento da despedida temporária está próximo. É triste, é doloroso, mas saibamos nos recordar dos bons momentos que vivemos. E foi assim que naquele momento eu me comportei, para tentar levar ali o mínimo de acalento que eu conseguia levar. Para não dizer: ah, meu Deus do céu, que injustiça, justo com você, que é uma pessoa que eu não saiba, não conheço qualquer falha. Deus é muito injusto. Aí nós pegaríamos um quadro vibratório já complicadíssimo e o pioraríamos. É por isso que André Luiz nos faz essa recomendação. Nós temos que selecionar os assuntos, nós temos que selecionar as informações, nós temos que evitar narrações ao redor de moléstias, ao redor de sintomas, ao redor de padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. O quadro já é profundamente complicado. Então nós precisamos ser arautos, comunicando uma boa notícia, levando aquela pessoa que está acamada, que está enferma, mesmo que ela esteja nos seus últimos momentos enquanto encarnada, nós precisamos levar uma boa energia. Quando meu pai desencarnou, eu o acompanhei durante uma semana na UTI. E todas as vezes que era permitido que eu entrasse na UTI, me recordo que à beira do seu leito, porque as pessoas também podem imaginar: aquela pessoa que está em coma não estará ouvindo, aquela pessoa que está em coma não estará percebendo. Meus amigos, a vida real é a vida do espírito, não é a vida da matéria. Nós somos seres espirituais atravessando experiências corporais. A nossa verdadeira vida é a vida do espírito. Isso aqui é uma veste, é temporário. E a pessoa em coma, ela tem percepções. Ela está ali acompanhando aquela situação. Portanto, naquela semana que eu acompanhei meu pai em coma, na UTI, no seu processo de desligamento, no seu processo de desencarne, desde o primeiro dia nós sabíamos que não havia o que se fazer. Nós sabíamos que ele estava ali, claro, para Deus nada é impossível, mas nós sabíamos que ele estava ali com a sua função renal em 2%, então que o retorno era... Nós temos essa informação, nós temos esse conhecimento. Por mais que para Deus nada seja impossível, nós temos essas percepções. E todos os momentos que eu estava à beira do seu leito, eu conversava com ele, orando, dizendo a ele: olha, prossiga, que seja feito o melhor para a tua estrada, para a tua evolução. Depois também tive a alegria de reencontrá-lo em sonho. Mas naquele momento nós sabíamos que estávamos ali em um momento de despedida. Que a experiência presente estava a se encerrar. E ali durante aqueles 4 dias estávamos em oração. Estávamos solicitando que o processo fosse o menos invasivo possível. Todos nós temos as nossas responsabilidades, somos herdeiros de nós mesmos. Mas estávamos ali
pedindo calma e que a travessia fosse tranquila. Que a travessia fosse tranquila. Que o que estivesse o segurando ainda nos laços materiais, que houvesse o entendimento que tudo seria resolvido no tempo adequado. Isso num leito de CTI. Com outras pessoas visitando também os seus parentes acamados. Então você imagina a energia, o padrão vibracional. E se nós aceitarmos esse convite? Então é por isso que em todos os casos, mesmo com a pessoa em coma, nós precisamos selecionar os pensamentos que nós estamos direcionando àquele enfermo, direcionando àquele acamado. Porque talvez será o teu pensamento o bálsamo que ele necessita no seu momento de libertação. Um cartão fraterno, continuará André Luiz, ou algumas flores, substituindo a presença na hipótese de visitação repetida em tratamentos prolongados, constituem mananciais de vibrações construtivas. É o que nós dissemos aqui. Talvez não podemos fazer a visita, o tratamento é prolongado, talvez nós não consigamos estar lá repetidas vezes, mas a pessoa precisa saber que mesmo na ausência nós estamos presentes. Nós precisamos construir a presença na ausência. Envie um cartão, flores, uma cesta com alguns mimos, uma mensagem de WhatsApp, fazendo com que a pessoa perceba que ela não se encontra sozinha. E, acima de tudo, preces, pensamentos, vibrações positivas, que irão com certeza chegar àquele ou àquela a que estão sendo direcionados. Conquanto a oração seja bênção providencial em todas as ocasiões, e esse ensino é muito importante, conquanto a oração seja bênção providencial em todas as ocasiões, o tipo de assistência médica em favor desse ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento. Veja bem, nós não podemos descurar que a cura para as nossas enfermidades, ela trabalha de forma plena, tanto no quadro físico material, quanto no quadro espiritual. Nós não podemos deixar de lado nenhuma dessas duas questões. Nós não podemos apenas confiar nas preces e nem apenas confiar nos mecanismos da medicina do mundo. Nós precisamos aliar os dois. As nossas preces, as nossas vibrações positivas, mas também respeitar e acatar o tratamento fornecido pela medicina dos homens, pela medicina do mundo material. Porque tem muitas pessoas que preferem não acreditar, preferem ficar só com um ou só com outro. O tratamento é pleno, corpo são e mente sã. Holístico. Então nós precisamos dessas duas formas de cura para as nossas enfermidades. Veja bem, o tratamento material de algumas enfermidades que nós sabemos ser de caráter terminal para a vida do corpo é o tratamento que é o início e que ele será continuado no plano espiritual, nas estruturas sutilíssimas do perispírito. O início é aqui. Ele é iniciado e ele é continuado. O problema é que nós achamos que há uma barreira intransponível. Nós precisamos entender que morte material e vida, vida e morte, reencarne e desencarne, são duas faces de uma mesma moeda. Não há solução definitiva, há continuidade. Os planos são diferentes, mas há continuidade.
São faces de uma mesma moeda, de uma mesma realidade. Tudo o que aqui se faz, lá se continua. Tudo o que lá se constrói, aqui se movimenta. Então nós precisamos expandir os nossos olhares, expandir a nossa realidade. Acaso ainda acreditais que a nossa realidade está circunscrita às questões profundamente frágeis da matéria? Nós somos muito mais do que isso. Então nós precisamos abarcar essas duas realidades em conjunto. Não há solução de término, mas sim processo de continuidade. Nunca, e aqui não precisaremos tecer comentários maiores sobre isso, nunca usar voz muito alta em hospital ou em quarto de enfermo. Por favor, bom senso. Por mais grave, e esse parágrafo é maravilhoso, por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe impor vaticínios acerca da morte, porquanto ninguém na terra possui recursos para medir a resistência de alguém, e para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia divina na vida maior através de espíritos benevolentes e sábios que dosam a verdade em amor, em benefício dos irmãos que se transferem de plano. Alô, espíritas, isso aqui é para todos nós. Por mais que você entenda que aquela moléstia, que aquela enfermidade não encontrará a solução nos recursos materiais, que o ciclo está próximo de ser encerrado, o ciclo presente está próximo de ser encerrado, nós não devemos ficar ao pé do doente, concedendo-lhe surra de doutrina. Olha, meu amigo, venha cá, deixa eu conversar com você. Deixa eu te explicar como é o processo do desencarne. Primeiramente, acontecerá isso nos plexos tais, tais e tais. Depois, acontecerá isso dessa forma. E aí você começa a dar aula de como é o desencarne para aquela pessoa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por maior que seja a gravidade do quadro daquele enfermo, não lhe impor vaticínios acerca da morte, acerca do desencarne. Há equipes especializadas perante a vida maior, sob a benevolência de Deus, sob a benevolência do Pai, trabalhando em seu amor, que estão encarregadas desse serviço. Não é a tua aula, não é a tua palestrinha. Existe todo um trabalho preparado para tal questão. E tenha a certeza, nesses quadros gravíssimos, a preparação já está acontecendo. Uma questão de bom senso inclusive, e aqui eu vou expandir a lição, bom senso inclusive para os familiares que estão ali próximos. Quantos companheiros de lides doutrinárias não gostam de chegar para os familiares daquele que está acamado, que está enfermo, de moléstia, cometido de moléstia grave, dizendo, deixa ele ir, ore para que ele vá, liberte-o, e começam a dar aulas do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é falta de caridade. Isso é falta de compreensão, de carinho, isso é falta de bom senso. O teu papel, o meu papel, o nosso papel ali é tentar ser, nas nossas capacidades, um porto seguro. Uma notícia alvissareira, uma boa notícia. E não ministrar aulas sobre teorias doutrinárias espíritas. O quanto é insuportável para alguém que está se despedindo de um ente, de um amigo, ouvir alguém dizendo, deixe ele ir. Entenda que isso é o melhor. Vem cá, vou te falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou te falar sobre a bem-aventurança da aflição. Vem cá, eu vou te explicar, de acordo com o livro Evolução em Dois Mundos, como funciona o processo do desencarne. Meus amigos, onde está a caridade movimentada pelos nossos corações?
Que frieza é essa que nós nos transformaremos em professores da morte dos outros? A pessoa não está abandonada. Há equipes da vida maior que trabalham nesse sentido. Se quer auxiliar, faça uma prece silenciosa, que transporte àqueles que ali estão toda a força necessária naquele momento. Mas não doutrine, sem palestrinhas infindáveis, sem querer medir o teu conhecimento nessa hora suprema. Chegamos ao último parágrafo da mensagem e, como já é de costume, deixaremos aqui os nossos recados. Muitas pessoas chegam pela primeira vez. Todos os nossos estudos da obra Sinal Verde encontram-se disponibilizados em nosso canal do YouTube Espiritismo 24 Horas. Terminou o estudo aqui, nós já fazemos o upload dele para o nosso canal do YouTube. Como você acessa o nosso canal do YouTube? Basta procurar na ferramenta de procura do próprio YouTube Espiritismo 24H. Encontrando o nosso canal, nós pedimos o favor que você possa se inscrever, curtir os vídeos, comentando-os e compartilhar com outras pessoas. Porque para levar essa palavra cada vez a mais corações, nós contamos com o auxílio dos irmãos e das irmãs que veem importância, que gostam daquilo que nós estamos dizendo. Então, você quer acompanhar todos os estudos, todas as palavras que nós já fizemos sobre a obra Sinal Verde, YouTube Espiritismo 24H. O segundo aviso que nós sempre damos aqui é que para aqueles que querem conhecer um pouco mais a doutrina espírita, que querem estudar em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um podcast, nós temos um canal no Spotify. No Spotify é aquela ferramenta que você escuta música quando você está correndo, quando você está limpando casa, quando você está jantando, etc. Nós temos um podcast no Spotify. Basta procurar Espiritismo 24H. Nós estamos com um estudo sequenciado, leitura e comentários de todos os itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós postamos mais um desses áudios onde nós falamos sobre a ressignificação da dor. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e estamos falando sobre os motivos de resignação, o número 13. Esse estudo foi postado hoje às 6h30 da manhã e já se encontra à disposição para todos no Espiritismo 24H no Spotify. Então, o primeiro aviso, nosso canal do YouTube, Espiritismo 24H. O segundo, o nosso podcast no Spotify, Espiritismo 24H. E o terceiro e último aviso é que nós temos grupos no WhatsApp de divulgação de mensagens, que são os grupos Momentos de Paz. 2 momentos de mensagem por dia, às 7 horas da manhã e às 6 horas da tarde. São grupos fechados. Somente a publicação dessa mensagem não tem o perigo daqueles bom dias, boa tardes e boa noites que existem em outros grupos. E, caso você queira participar, caso você queira receber essas mensagens diariamente, basta deixar-nos um direct aqui pelo Instagram. Quero participar dos grupos Momentos de Paz, que nós enviaremos o link até você. São esses 3 recados que nós sempre fazemos. Canal no YouTube, Espiritismo 24H. Inscreva-se, curta e compartilhe. Spotify, com o nosso podcast, Espiritismo 24H. E os nossos grupos no WhatsApp, Momento de Paz, em que basta pedir o link aqui pelo direct do Instagram. Último ensino de André Luiz. Agradeço aqui a Alessandra, agradeço aqui a Conceição, que são irmãs muito queridas e que tanto nos auxiliam nesse trabalho nosso de engrandecimento dos nossos espíritos. Amo vocês, minhas irmãs, saudade de dar um abraço em vocês. Veja bem, último ensino de André Luiz. Juscelia, manda um direct para nós, tá? Um direct aqui no Instagram falando que quer participar do grupo Momentos de Paz. André Luiz fecha a mensagem dizendo: toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. Ou seja, se você não está ali para acompanhar o doente,
se você não está ali para passar a noite com o doente, se você não está ali como aquele que irá auxiliar o doente em alguns momentos, se for apenas uma visita, essa visita deve ser curta. Você não está indo visitar o doente para tomar um cafezinho com ele, para que ele levante e faça um pão de queijo e te sirva. Está doente, está enfermo. Respeite essa condição. Então é uma visita curta, é uma visita pautada no tato e na compreensão, é uma visita em que os assuntos devem ser ministrados com controle e seleção. É uma visita em que nós não devemos fazer vaticínios acerca da morte. É uma visita em que nós não devemos nos desesperar. É uma visita em que nós precisamos e devemos ser arautos de uma boa notícia. É uma visita que deve ser construída com caridade e baseada em amor. Essas eram as nossas palavras nesse domingo maravilhoso. Desejamos a todos uma excelente semana e retornamos. Durante toda a semana nós temos vários estudos, vários encontros em que somos alegremente convidados para falar na companhia de outros amigos, mas o estudo do Sinal Verde retorna no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Nós estamos encerrando o livro Sinal Verde. Mandem sugestões para qual livro nós devemos estudar após acabar o Sinal Verde. Mande aqui em nosso direct sugestões. Que livros nós devemos estudar? Que sejam livros como Sinal Verde, livros de mensagens curtas, edificantes, que nós possamos fazer a leitura e os comentários. Nós aguardamos as sugestões de todos. Tenhamos uma excelente semana abençoada por Deus e até o próximo sábado.